aqui um ex-aluno da Universidade Estadual de Goiás, do curso de administração, que me mandou a seguinte mensagem: caro professor Cássio, você pode me explicar de um jeito simples sobre as vantagens dos fundos imobiliários? Acho tudo muito difícil de entender. Pena que na faculdade não aprendemos isso. Concordo plenamente, infelizmente no Brasil, no ensino tradicional, nós não temos educação financeira, mas hoje, com acesso à internet, nós temos acesso a grandes conteúdos de uma maneira gratuita que podem nos ajudar a montar a nossa reserva de emergência, a montar a nossa carteira de investimentos, visando um futuro melhor com uma renda passiva. E é isso que eu indico para todos. Estudem, procurem, corram atrás e montem a sua estrutura de investimentos, porque o seu futuro depende apenas de você. Vamos lá, vou tentar ser bem didático usando um exemplo real, um exemplo meu. Vocês podem dar uma olhada aqui, essas duas casas, essa bege e essa cinza, essas casas são nossas. Nós fizemos um investimento no ano de 2016 para ter uma renda com aluguéis. Eu lembro bem que naquela época havia um murmurinho sobre o governo pegar o dinheiro que estava em poupança de novo, como aconteceu lá para trás. Eu, como sou uma pessoa mais velha, eu lembro muito bem daquela apreensão que a Zélia Cardoso de Mello fez na poupança. Devido a isso, nós fizemos o investimento e compramos estas duas casas e colocamos para aluguel. Para ser bem realista, com um exemplo, bem didático com um exemplo. Em abril de 2016, ou seja, 4 anos e meio atrás, nós compramos as casas por R$180 mil cada uma. Gastamos aí em média R$30 mil entre escritura, taxas, etc. Tivemos IPTUs todos os anos, fizemos pinturas, reparos, taxas de água e energia sempre quando a casa está vazia. Tivemos aí, por exemplo, eu lembro que motor de portão que queimou, caixa d'água que rachou que eu tive que trocar, vários reparos que causaram aí alguns gastos inesperados. Vou arredondar então para R$200 mil cada imóvel desse, R$200 mil de investimento. E alugamos esses imóveis a R$1.000. Lembrando que geralmente a imobiliária, ela pega o primeiro aluguel para ela, R$1.000 ela vai para ela, e depois para administrar essa locação, ela te cobra uma taxa de 10%. Então, a gente recebe R$1.000, 10% fica com a imobiliária, sobra na nossa mão R$900. R$200 mil de patrimônio, recebendo R$900 quando a casa está alugada, dá um retorno de 0,45% ao mês, ou seja, menos de 0,5%. Sem contar dor de cabeça. Isso quando ela estiver alugada. Essa casa bege, ela está fazendo agora em outubro, ela faria um ano que está desocupada. Então nesse meio de tempo, ela vai depreciando, a gente tem que pagar a taxa mínima de água, a taxa mínima de energia, etc. Roubaram as plantas do jardim, enfim, tem várias dores de cabeça aí envolvidas. Então, há 10 meses atrás, nós decidimos vender uma casa. Colocamos a casa à venda pelo valor de R$180 mil, que foi o valor que nós pagamos há 4 anos e meio atrás, sem contar taxas de escritura, etc. Não conseguimos vender, teve muita gente olhando, mas a gente tem muita casa, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo vendido aí na faixa de R$150 mil. Tivemos que baixar, baixamos agora, há mais ou menos 2 semanas, baixamos para R$170 mil e a casa foi vendida. Então nós temos que pagar a taxa de corretagem, nós temos que pagar algumas taxas para certidões, para provar que a casa está ok, existem também algumas tarifas de água, energia que estão paradas lá, que nós vamos ter que acertar, vai sobrar basicamente R$160 mil. Então vamos lá, que negócio bom, hein? Paguei R$200 mil há 4 anos e meio e vendi a R$160 mil, ou seja, tive um prejuízo de 20%, sem contar toda essa dor de cabeça que eu falei. Vamos fazer então a analogia e vamos jogar para o fundo imobiliário. Se eu tivesse com os fundos imobiliários, a minha carteira hoje, com os meus fundos imobiliários, ela dá uma média de 0,81%, então vou arredondar para 0,8% ao mês, sem dor de cabeça nenhuma, garantido. Dia 15, pá, pinga ali na minha conta. Quem me acompanha vê isso, que eu coloco sempre pingando no dia 15 o valor, 0,8% na média. Por que na média? Porque eu tenho fundo imobiliário que dá bem mais e eu tenho fundo imobiliário que dá 0,5, 0,6, então na média 0,8%. Eu tenho que considerar também o que? Liquidez, quer dizer, se eu preciso às vezes de R$5 mil com a casa, eu não posso vender o banheiro da casa, porque ninguém vai comprar, eu tenho que vender a casa inteira. Já no fundo imobiliário, eu preciso de R$5 mil,
Se a cota é R$100, eu vendo ali 50 cotas e consigo levantar esse dinheiro rapidamente. O que é rapidamente? Lembrando que na Bolsa de Valores do Brasil, venda de ações, venda de fundos imobiliários ou compra é D+2. O que quer dizer o D+2? O dia que você faz a operação, se você está comprando, ele é descontado da tua conta 2 dias depois, e se você está vendendo, entra na sua conta 2 dias depois. Isso é padrão. Temos também a isenção do imposto de renda sobre os dividendos dos fundos imobiliários. Lá na minha casa, quando eu alugo, eu tenho que pagar imposto de renda todo mês. No caso do fundo imobiliário, pessoa física ainda é isenta de imposto de renda. Não tenho dor de cabeça, não tenho estresse com escritura, taxa, reparo, nada disso. Por quê? Porque tem uma equipe gestora do fundo imobiliário que gere isso para mim e eu não fico nem sabendo, eu só vejo nos relatórios e recebo aqueles dividendos. Os fundos imobiliários no Brasil são obrigados por lei a distribuir ao menos 95% dos seus rendimentos. Então isto é garantido. Eu posso vender parte disso rapidamente, como eu falei, no mercado secundário através da Bolsa de Valores. Estando nas Bolsas de Valores, eu tenho auditorias melhores, eu tenho relatórios melhores, todos os sites têm que ter uma relação com os investidores. Então é tudo muito mais auditado, teoricamente mais seguro. A equipe gestora extremamente qualificada, são pessoas que trabalham só com isso. Eles estão ali para escolher bons imóveis, escolher bons inquilinos, fazer uma boa gestão de carteiras e trabalhar de uma maneira que seja mais rentável para todos os seus cotistas. Então, se eu tivesse pego R$200 mil e aplicados na minha carteira, que eu tenho 0,8% ao mês, eu ganharia R$1.600, ou seja, R$700 a mais por mês, sem contar que eu eliminei toda aquela dor de cabeça que eu falei sobre reparos, manutenções, etc. Menor risco de vacância. Se eu tenho a casa vaga, eu tenho 100% de vacância. Quando você investe em fundos imobiliários, você investe numa diversificação de imóveis. Você pode ter 50, 60, 100 imóveis. Então, se 2 ou 3 ficam vagos, aquilo altera muito pouco o seu rendimento. Então, veja bem, consigo diversificar, consigo ter acesso de uma maneira muito melhor. Os fundos imobiliários eu preciso de muito menos investimento, eu não preciso ter os 200 mil para comprar imóvel. Eu, a partir de pouco mais de R$10, eu consigo acessar. Eu sempre falo do MXRF11, porque é um fundo que custa menos de R$11. Então, com R$11 eu já consigo participar daquele fundo imobiliário que tem uma diversificação que melhora aí o meu risco de vacância e de inadimplência. Quer melhorar um pouquinho? Esse meu aluno que fez essa pergunta para mim, ele trabalha também na área de multipropriedade, que é a área que eu trabalho, e eu tenho um dos queridinhos da área de multipropriedade, que é o HCTR11. Eu sempre falo dele, que é o hectare do Habitat, que é o Habitat 11. O HCTR11 tem várias carteiras de recebíveis de multipropriedade e ele pagou aqui no mês de setembro, vocês podem ver, ele pagou R$2,12 por cota. A cota avaliada aqui em R$131,97. Ou seja, um dividend yield de 1,64 no mês de setembro. Lembrando que a Selic está 2% ao ano. Claro que esse dividend yield é alto, esse dividend yield está próximo de uma subscrição, tem vários fatores que levaram a ele. Mas o fundo tem um histórico de 12 meses maior do que 12% de dividendos. Então, se eu tivesse colocado R$200 mil no mês anterior no HCTR, eu teria recebido 1,64% no mês de setembro, o que daria R$3.280. Então, tem que comparar R$3.280 com aqueles R$900 se eu tivesse tido sorte da casa estar alugada. Então, isso tudo nos mostra o seguinte: eu fiz a venda dessa casa, como eu falei para vocês, perdi dinheiro, perdi 20% nesses 4 anos e meio, então não estou nem considerando o ganho das cotas de fundos imobiliários, etc. Isso tudo me leva a crer que o fundo imobiliário hoje é uma grande alternativa, principalmente para quem está começando na bolsa. Quem está começando, o fundo imobiliário vale a pena ser estudado porque ele é fácil de entender. Pensa o seguinte: um grupo de pessoas se une o seu patrimônio, une o seu dinheiro, com mais dinheiro ele compra imóveis e faz uma administração desse imóvel, coloca alguém para administrar. Então, por exemplo, eu junto tudo, compro um prédio comercial, coloco uma empresa para administrar isso, esse prédio comercial é alocado para várias empresas, com o rendimento do aluguel distribui para os proprietários. Fundo imobiliário é basicamente isso. Vai ter diferença entre um tipo de fundo
tijolo, que a gente chama, é o fundo que investe diretamente naquele imóvel. Então ele compra aquele shopping center, aluga para aquelas lojas, faz a administração, recebe o aluguel e distribui para os seus cotistas. Tem o fundo dos recebíveis, os fundos de papéis, que eles compram carteiras de recebíveis imobiliários, compram os CRIs, por exemplo, e fazem a distribuição em cima do lucro disso. Vamos exemplificar aqui. Eu tenho um loteamento que faz a venda lá em 24 meses dos seus lotes, eu pego toda aquela carteira de 24 meses e o fundo imobiliário compra esta carteira com desconto e ele ganha em cima daquele desconto. Então ele compra uma carteira de 10 milhões, às vezes por 7 milhões, e aqueles 30% acaba sendo lucro, e ele distribui isso mês a mês para os seus cotistas. Tem os fundos de fundos que investem comprando outros fundos e fazendo a gestão daqueles rendimentos daqueles fundos e também a compra e a venda quando o mercado fica favorável a isso. E sempre com uma equipe gestora que é muito eficiente. Todos esses produtos estão na Bolsa de Valores, estão sendo negociados na B3, existem auditorias, existem regulamentações, existem maneiras desses relatórios chegarem aos seus cotistas que acabam trazendo mais transparência e, teoricamente, um pouco mais de segurança. Eu falo teoricamente porque a gente vê, eventualmente, alguns escândalos aí de má gestão. Então, por tudo isso, me leva a crer que o fundo imobiliário é um ativo interessante para você que está começando a estudar, entender um pouco mais, e também para você que é mais maduro, ter aquela renda recorrente, porque os fundos pagam mensalmente. Tá bom? Espero ter respondido. Muito bom estar com vocês aqui. Continuem me acompanhando e deixem aqui algum comentário, algum assunto que vocês gostariam que nós fizéssemos vídeos. E até a próxima.